Hoje vou apresentar para vocês a Odd Big Wheel 8.6, a nova e-bike da Odd que eu já estou utilizando há alguns meses. Já mostrei para vocês aqui no canal fazendo um unboxing dessa bicicleta e finalmente hoje vocês vão conhecer aqui através do canal os detalhes dessa bicicleta. É um review onde eu vou mostrar na prática o funcionamento dessa e-bike, quais são as suas principais características, os pontos positivos, as desvantagens e tudo isso mostrando em um rolê que eu convido vocês a me acompanhar. E à medida que esse pedal for acontecendo, eu vou falando para vocês tudo sobre essa bicicleta, pelo menos tudo que eu descobri até o momento, o máximo de detalhes possível. Se você está interessado nessa bike, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo. E caso você ainda não tenha interesse na bike, mas tenha curiosidade em saber como que funciona, ou simplesmente caiu aqui de paraquedas, vai valer muito a pena você conhecer um pouquinho do que essa bike tem para oferecer, nem que seja por curiosidade, porque essa bike realmente pode te surpreender. Então bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Bom, para começar, a primeira coisa que eu convido você a observar é aqui atrás de mim, ó. Dá uma olhada nesse cenário sensacional aqui, galera. Que lugar incrível. Escolhi um lugar perfeito para a gente passar por trechos com subidas, descidas, paisagens bem legais, para a gente conhecendo um pouco mais sobre essa bike. Tem coisas que eu vou te explicar agora, mais ou menos na prática, e depois a gente fala de configurações, tá? Vai ser um review realmente diferente, então a gente não vai ficar aqui parando, só mostrando detalhes de configuração da bike. Eu quero ir mostrando como ela funciona, e aí vocês vão entendendo depois as informações. Por exemplo, eu escolhi hoje iniciar o pedal aqui com essa subida que é o Morro da Cruz aqui na minha cidade. E uma das coisas que eu gosto aqui é a inclinação técnica desse trecho. A Odd Big Wheel 8.6 está equipada com um quadro em alumínio, e um dos grandes diferenciais desse quadro, além da sua geometria e do seu design, que depois nós vamos conversar também, é que ela já vem equipada com um câmbio Shimano DI2 eletrônico e automático. Então de cara eu já quero mostrar isso aqui para vocês, a forma como a bike vai se comportando na troca de marcha automática, principalmente quando, ó, as marchas estão trocando sozinha, principalmente quando você precisa fazer algo como eu aqui, por exemplo. Existem várias situações em que uma transmissão automática pode ser muito bem-vinda. No meu caso aqui, uma das mãos eu estou usando para, ó, segurar a bike, a outra para conversar e filmar com vocês. Mas eu estou numa subida intensa, que em alguns momentos pode ser necessário trocar de marcha, tanto reduzir quanto deixar a marcha um pouquinho mais pesada também. E como faz isso? Eu tenho que desligar a câmera, colocar no peito novamente e aí seguir. Isso era antes desse sistema, porque agora aqui eu não preciso mais. Olha só, meus amigos, vocês vão observar que eu vou levar a câmera lá para trás. Não tem como eu trocar a marcha, já que o trocador está aqui. É eletrônico, não é mais aqueles trocadores de antigamente, pelo menos nesse sistema. É um trocador eletrônico, então não tem como eu botar a mão ali do outro lado, mas a marcha vai trocar. Vocês querem ver? Vamos lá. Fiz questão de trazer a câmera de volta aqui na frente para vocês perceberem que essas trocas de marcha foram todas automáticas e sobre pressão, então ela acaba dando esse estalinho. Aqui no motor, ó, existe aqui uma configuração, um chip que faz com que consiga trocar as marchas sozinho, totalmente autônomo. Inclusive ele tem um sistema aqui de auto shift e power shift. Basicamente é o sistema em que a bike vai trocando marcha enquanto você está pedalando, como eu fiz ali. Eu vou pedalando e ela vai trocando as marchas de acordo com cadência, potência aplicada, o giro, a intensidade do pedal, e tudo isso é controlado aqui pelo computador
já tem um ciclocomputador com todos esses sensores na bike, então ela faz esse cálculo e ajusta certinho. Além disso, ela tem um sistema que também é muito legal, muito interessante isso, que ela também troca marcha mesmo quando você não está pedalando. Calma, eu não estou dizendo que parada que ela trocaria a marcha, não é isso. Isso serve principalmente para quando você está, por exemplo, numa descida, onde você não está pedalando e às vezes acabou a descida, logo ali tem uma subida ou vai ter um plano. E às vezes, para você não ter que ainda ajustar a marcha, a própria bike vai entendendo o torque que é necessário naquele momento, ou então a ausência de torque, porque muitas vezes você não está fazendo a aplicação de força no pedal, e ela vai girando isso aqui, ó. Esse sistema aqui gira de forma totalmente independente do pedal, o pedal fica parado, esse sistema gira e o sistema de marchas vai sendo trocado. Então mesmo que você não esteja pedalando, mas tem que estar em movimento. Se não tiver em movimento, não troca. Como vocês estão vendo aí, ó, a bike está em movimento e as marchas vão sendo trocadas mesmo assim. Então isso ajuda bastante, principalmente quem está em lugares muito técnicos, trechos acidentados e você precisa sair de um lugar para o outro, a marcha já vai trocando. E caso você não queira usar esse sistema automático, você pode utilizar o sistema manual também, que ela te permite. Na verdade, a e-bike aqui, ó, vocês estão vendo que esse A1 aqui significa automático 1. Aí eu posso pressionar aqui esse botãozinho do lado e vai passar para automático 2. E se eu pressionar mais uma vez, vai para o M, que é de manual. Aqui eu troco as marchas normalmente. Ó, tá dizendo o número 3 aqui, significa que tá na terceira marcha. E aqui ele não troca automático. Eu vou usando esses botõezinhos aqui e vou trocando a marcha normalmente, tá? A diferença nessas duas opções são perfis diferentes. Ou seja, você pode ter pessoas diferentes andando com sua bicicleta e ela vai ajustar o perfil para cada um. Isso aí dá para personalizar tudo lá pelo software. Você tem um software que você instala no celular, um aplicativo, e você controla tudo aqui na bike. Isso aí você pode personalizar. É muito interessante porque ela vai entender, tem uma espécie de uma IA, um sistema aqui acoplado a esse chip da placa, onde ele vai entendendo o seu estilo de pedalada, a forma como você pedala. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que seria ele entender o sistema de a gente pedalar, tá? Eu vou mostrar ali numa subida porque não dá para mostrar aqui no plano. Essa bike ela vem equipada com o motor EP6 da Shimano. É um motor que possui 250 watts de potência e 85 newtons de torque. É um motor pequeno, compacto, mas ao mesmo tempo potente e muito mais econômico do que o motor anterior, por exemplo, que inclusive eu tenho lá na minha outra bike, já falei para vocês aqui no canal, que é o motor E7000 da Shimano. Tem algumas diferenças que eu quero depois falar para vocês sobre isso, principalmente na questão de economia. Não é nem tanta potência, mas o que eu acho mais interessante desse motor é a economia. Mas tem uma coisa que muita gente fala, que a e-bike, principalmente, ela não tem que usar o motor o tempo inteiro. Eu vou mostrar para vocês aqui que não é. Eu vou desativar o motor e quero mostrar uma das coisas mais legais que eu achei nessa bicicleta especificamente. É uma bike, se você ficar sem assistência do motor, ou por opção, ou até às vezes por algum imprevisto, você vai conseguir pedalar muito bem com ela. Vamos lá, pessoal, seguinte, aqui nesse momento eu estou com o motor ativado ainda, vocês podem ver, inclusive está aqui com a luzinha azul. Em breve eu já vou mostrar aqui para vocês como é que funciona todos os níveis do motor, mas nesse momento eu quero mostrar a bike sem motor, até porque vale a pena a gente entender também que a bike por si só já tem uma estrutura muito bacana. Então não é só uma bike que tem um motor. Vamos desativar o motor, desativar a assistência nesse momento. Pronto, luzinha apagada aqui, ó, tem só essa verde que significa que o motor tá ligado, mas não tem assistência, tá? A assistência teria se eu botasse aqui, ó. Então tem um azulzinho, assistência, aqui sem assistência, pronto. Vale lembrar que mesmo sem assistência do motor, o câmbio Shimano eletrônico continua funcionando. A troca de marcha automática continua funcionando normalmente, beleza? E olha só, galera, aqui é plano. Vou mostrar pra vocês a velocidade que dá pra chegar mesmo sem motor. Vamos desligar o motor? Pronto, vamos lá. Lá na frente tem inclusive uma subida. E observem como a bike ela rola bem, tá? Dá para pedalar muito tempo com essa bicicleta, mesmo sem assistência do motor. Isso é bacana, porque você não pode depender 100% do motor, por mais que a bike seja justamente para isso, para te ajudar com o motor. Mas se você for fazer um pedal mais longo, por exemplo, como muito em breve eu vou fazer, inclusive um dos propósitos dessa bicicleta é para que eu faça o caminho da fé.
não dá para eu achar que eu vou conseguir fazer tudo com o motor. Até porque, por mais que tenha aqui uma autonomia boa, pode ser que não tenha autonomia para tudo. Então a gente precisa usar de maneira inteligente a assistência para economizar bateria. Ou seja, em vários trechos é interessante nem utilizar a assistência do motor. Ó, galera, estão vendo que a minha respiração fica mais ofegante, que aqui já é subidas. E ó, mesmo uma subida, eu vou trocando a marcha. Aqui eu botei modo manual mesmo, por enquanto, mas eu posso ativar aqui pro automático também. Mas vamos lá. Ó, detalhe importante que eu preciso compartilhar com vocês sobre a questão da troca de marcha automática, principalmente quando você está numa subida. É bacana, como eu disse, principalmente para mim aqui, que tem essa função de gravar vídeos e tudo mais. Então para mim é sensacional, galera. Para mim é um benefício muito bom. Aqui nós estamos na terceira marcha. Ó, A1, perfil A1, normal. E eu gostaria de manter essa marcha aqui, por exemplo. Se eu quiser manter, não quero mudar a marcha, mas eu quero aumentar a minha cadência. Quero ficar com uma cadência um pouquinho mais alta aqui. Então eu vou aumentar a cadência. Ó, não vou encostar na marcha, simplesmente vou aumentar a cadência. Opa, ó, ela trocou a marcha. Trocou de novo. Agora ficou pesada. Eu não queria fazer isso. Aí eu diminui a cadência para ela voltar de novo. Se eu quiser manter uma cadência mais alta naquela marcha, a bike não entende que você quer fazer isso e ela acaba trocando marcha. Para você resolver esse problema, você tem que ir alternando aqui com o manual junto, ó, porque mesmo ela sendo automático, dá para ir trocando marcha. Lembram que eu disse que ele vai se ajustando ao seu perfil? Basicamente, fazendo isso também você ensina o sistema como que tem que ser o seu jeito de pedalar. Então, resumindo, pode ser qualquer subida. Eu falo subida porque normalmente no plano você não está muito se importando com isso, mas uma subida como essa, subida mais longa, e você quer simplesmente manter aquela marcha, você quer ficar com aquela marcha fazendo um girinho mais alto, por exemplo. Caso esse seja o seu interesse, você aumentar de forma automática, a bike entende que tem mais torque e aí ela faz com que a marcha fique mais pesada. Pode ser um problema para você se essa não for a sua intenção, como não era a minha ali. E aí o que tem que fazer? Você vai ali manual mesmo, você pode trocar a marcha de forma manual mesmo com o perfil automático ativado e vai insistindo e colocando na marcha que você quer que fique, até que ela vai perceber isso e ela para de trocar automático. Bacana, né? Porque ela entendeu, opa, não era para eu mexer, ele realmente quer ficar ali. Mais ou menos assim, claro que ela não fala isso, na bike não fala nada. Mas isso eu percebi na prática fazendo isso. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo onde vocês vão conhecer toda a parte de software, tá? Eu não vou falar de software aqui, configuração, aplicativo. Eu quero fazer um vídeo só disso, porque tem muita coisa para falar. Como regular o câmbio, ajustar as configurações do motor, economia, tudo isso dá para fazer pelo aplicativo. Inclusive essa configuração de perfil, nós vamos fazer isso em um vídeo separado para não misturar aqui. Olha só, galera, uma das coisas mais legais, nem vou trocar marcha, só vou pedalar. Olha só, saí de uma descida, encarou uma subida e a marcha tá na posição certa que eu gostaria. Bacana, né? No começo você se assusta com esses tac, tac, tac que ela acaba dando, porque não é como a gente trocar a marcha manual que a gente alivia no pé, né? Ela não sabe como vai aliviar. Mas com o tempo você vai acostumando, isso vai diminuindo, tá? Falando um pouquinho mais a fundo da questão da transmissão, além do câmbio Shimano DI2, ela está equipada também com o cassete de 11 velocidades, que é o cassete Shimano Kills, hein? Bacana demais. 11,50 no padrão HG, porque é Shimano Kills. Corrente também, já com Shimano Kills também. E um pé de vela com 34 dentes. Inclusive eu acho que esse é um dos pontos negativos dessa bike. A coroa aqui deveria ser de 36 dentes e não de 34. Faz muita diferença na descida, no plano. Eu tenho a outra bike lá que é com 36 e tá sensacional, tá? Aqui já fica um dos pontos que eu acho que é um erro nessa transmissão aqui. Na parte de suspensão, ela vem equipada com a RockShox Recon Gold de 120 mm de curso
E um grande diferencial, que é uma coisa que eu gostei demais, a RockShox inovou bastante com esse sistema de trava. Olha só como o cockpit da bike ficou muito mais clean, porque são muitos comandos aqui, galera. Tem os comandos para trocar marcha, os comandos do painel, e tem muita coisa aqui em cima, e tem ainda a trava do canote retrátil. Mas nesse caso, cara, ficou sensacional a trava aqui, ó. A trava é aqui, galera, olha aqui, ó, girou, travou, girou, soltou. E na parte dos freios, ela está equipada com Shimano Deore M4100 de 4 pistões, o que eu achei muito interessante para essa bicicleta. Então isso é muito bom, a bike para bem, segura bem, freia bem. Tô gostando demais, porque é uma bicicleta rápida, ela tem uma certa potência, principalmente em trechos mais acidentados. Exige um poder de frenagem muito melhor. E caso você ainda não saiba, a e-bike existe uma limitação de velocidade com assistência do motor, tá? Atualmente, essa bicicleta aqui está limitada até 32 km por hora de velocidade com assistência do motor, que é o que a legislação de trânsito brasileira permite. Até pouco tempo atrás, eram 25 km, foi feita uma atualização no código e mudou para 32. Ó, a marcha trocando sozinha aqui. O que eu achei muito melhor, porque você tem muito mais condições de andar aí com uma velocidade maior, caso você queira, com assistência do motor. A partir de 32 km por hora, a bike continua marcando, velocidade continua andando, só que aí o motor corta. Por falar em velocidade, assistência, vamos entender também como que funciona a assistência. Essa bike ela está equipada com 3 níveis de assistência, que vem por padrão, que é o Eco, o Trail e o Boost. Mas é possível, só para vocês terem uma ideia, é possível personalizar através do app, para que você tenha 8 níveis de assistência. Essa é uma inovação nesse motor. O motor E7000 não dava, o EP6, além de outras vantagens que nós já vamos ver. Vou mostrar para vocês como que funciona depois dessa descida. Vamos lá. Olha a marcha trocando sozinha. Velocidade vai parando e a marcha vai trocando. Ó, sem eu pedalar. Agora eu pedalei e não me preocupo. Galera, aqui nós temos o modo Eco, que é a assistência mínima do motor. E vocês podem ver que tá aqui em azulzinho. Ó, se olhar aqui no trocador, a luz azul indica que é o Eco. O verde é que tá ligado. Tá bom? Então aqui o modo Eco. O que é a assistência mínima? É uma potência que eu já inclusive posso configurar isso aí, posso determinar lá no motor quanto que eu quero, tá? Posso diminuir essa assistência aqui inclusive. E aqui nesse caso, eu deixei ela um pouquinho acima do mínimo, assim, para não ficar tão fraquinho. Foi o jeito que eu deixei, isso aí você personaliza. Depois nós temos o segundo modo, pressionando aqui, vai passar para a cor verde e vai ficar verde aqui também, que é o modo Trail. Esse aqui é um dos modos inteligentes da bike. Ele é um modo que ele te oferece a quantidade de energia que você tem a oferecer para ele também. Ou seja, quanto mais você pedala, mais energia ele te entrega. Diferente do modo Eco, que não importa o nível de força que você faz, ele vai estar limitado ao que foi planejado ali. Nunca vai passar daquilo. O Trail, se eu pedalar de levezinho, ele me dá pouca assistência. Se eu pedalar um pouco mais forte, ele vai me entregando mais assistência. Isso, galera, é sensacional. Inclusive, se eu configurar, eu posso fazer com que o modo Trail me entregue uma potência de Boost, por exemplo, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, que é a potência máxima do motor. Mas para isso eu vou ter que ter bastante torque nas minhas próprias pernas antes de o motor me ajudar. Ou seja, se eu tiver bastante força para aplicar, ele vai me entregar bastante assistência também. O próximo nível eu vou voltar no começo dessa subida, porque essa subida tá bem tranquila aqui para mostrar para vocês e explicar. Vamos lá. Voltando aqui no início da subida para explicar agora sobre o modo Boost. Ó, modo Eco. Vamos passar para o modo Trail, que eu acabei de explicar para vocês. E agora, o último nível, o modo Turbo. A bike chega a dar um coice aqui, que é laranja, e tá ali, ó, Turbo, que é o Boost, na verdade, né? Galera, aqui inclusive tem que cuidar, porque realmente é muito mais potente. Aqui nós vamos ter a assistência máxima do motor, tudo que o motor pode te entregar. E a verdade é que aqui você praticamente não tem controle de energia. Essa é a grande diferença do Trail para o Boost, por exemplo. O Trail pode te dar o máximo de potência do motor? Pode, mas você tem que ter perna para que ele te entregue isso. No Boost não há necessidade. Aqui nesse modo, você simplesmente deixa
o motor potente, praticamente o motor te leva, faz sozinho. Então olha só, galera, olha a diferença aqui, olha isso. Vamos lá, olha aí. A marcha automática. Olha a velocidade que eu estou fazendo essa subida. Cara, nós estamos falando aqui de uma subida de mais de 15% de inclinação. O Eco não deixa você passar nunca daquela potência que foi ajustada, previamente ajustada. Se você não quiser mexer em nada disso, já vem programado de fábrica, tá? Uma determinada potência ali. Mas como eu disse, tudo isso é configurável lá pelo sistema. E o boost é o máximo, então são os extremos, é o mínimo e o máximo. O trail a gente acaba levando, achando que é o intermediário porque ele fica no meio, mas como eu disse, ele não chega a ser um intermediário porque ele pode navegar entre todas as áreas. Você pode ficar com uma potência mínima, você pode ficar com uma potência máxima. Moisés, então qual que é o mais econômico de todos eles? Obviamente que é o Eco. O Eco é mais econômico, não é só porque ele te entrega menos potência. Ele é mais econômico porque também exige menos bateria. Daqui a pouco eu vou falar da autonomia, calma, é uma das últimas coisas que eu vou falar, tá? Eu praticamente não uso os outros modos a não ser em condições específicas. Por exemplo, um rolê como esse eu estou usando o tempo inteiro só Eco. Claro que eu estou alternando para mostrar para vocês, mas se fosse só para eu pedalar aqui, não teria necessidade de eu mudar. Eu só mudaria por trail se eu fosse entrar na trilha, como eu disse para vocês, que eu acho muito bacana utilizar ali, é um modo inteligente. E o boost, galera, a gente chama de modo ignorante. Desde a outra bike, quando eu já testei na outra bike, eu já falava isso. É um modo que você só vai usar se você estiver numa subida muito forte, muito inclinada. E aí, cara, você tá muito cansado, isso ajuda bastante. Bom, é isso, estamos chegando agora em Nova Veneza. Vamos lá curtir o pedal. Aqui agora eu vou fazer uma experiência junto com vocês. Eu estou numa subida que eu sei que é uma subida um pouquinho longa, não é tão inclinada assim, tem alguns picos aí com talvez 13, 14% de inclinação. Lá na frente dá um pouquinho mais. E eu estou aqui no modo Eco, a reduzida máxima aqui, que é 34/50. Então tá bem leve, não estou nem sentindo fazer força aqui. E preciso admitir isso para vocês, mas nós vamos fazer isso aqui, ó. Pronto, cortei a assistência e vou subir o máximo que eu puder aqui sem assistência nenhuma para eu poder ir conversando com vocês. Na parte de pneus, rodas dessa bike, ela está equipada com os aros Alexis rins de parede dupla. Os cubos são o Shimano XT8100 e os pneus Kenda Booster Pro. Os aros são excelentes, não tem nada do que reclamar. Inclusive são os aros que tradicionalmente a Odd já equipa na grande maioria das suas bicicletas. Então esse aro é muito bom, bem resistente, um aro de boa qualidade. E também tem esses pneus, né? O Kenda Booster Pro é um pneu com 120 TPI. É um pneu que ele tem um desenho projetado para você que busca velocidade e rolagem. Então ajuda muito nisso. Por isso que a bike é mais rápida. Mas de todos esses pontos com relação às rodas, para mim o menos positivo são justamente os pneus. Esse que eu estou usando aqui, apesar de ser o Kenda Booster Pro 2.4, sinceramente não me passa tanta confiança, principalmente em relação à durabilidade. Ele ainda assim aparenta ser um pneu muito frágil. Tá certo que até o momento não tive nenhum problema grave com ele, como cheguei a ter em outras bikes que já utilizei esse pneu, mas eu sempre fico com um pezinho atrás nesse pneu aqui, tá? Desculpa eu falar, mas eu tenho que falar isso. Como eu disse, ele tem as suas qualidades, mas é justamente algumas dessas qualidades que me deixam com o pé um pouquinho atrás. Acho que a resistência dele e durabilidade não é tão interessante. Sem mencionar a dificuldade enorme que eu tive de fazer a conversão de tubeless em casa. Ele já está equipado com tubeless, desde das primeiras vezes eu sempre pedalei com tubeless, não cheguei a nem usar a câmera de ar. E não teve jeito de eu talonar com bomba comum. Então aqui, digamos que está em teste, mas eu tô com o pé atrás desse pneu apenas. Eu acho que seria muito mais garantido aí um Maxxis, por exemplo, que já está equipando outras bikes da Odd,
Mete um Maxxis aí que é durável, seria melhor, tá? Mas não vamos ser injustos. Até o momento ele não tem me dado dor de cabeça. Porém, eu tô falando tudo baseado em experiências anteriores, né? E galera, vocês viram que eu vim até aqui, ó, no topo, sem utilizar motor e conversando com vocês. Bom, e agora finalizando aqui sobre a estrutura da bike, vale lembrar então que ela tem esse design bacana aí, como vocês estão vendo. Eu curti demais o design dessa bike, tá? Olha a estrutura dela, essa parte aqui da rabeira mais rebaixada, que é para deixar a bike com uma estrutura mais rígida. Isso facilita bastante aí na hora de você fazer a aplicação de força, já é uma tendência que a gente tem explicado por aqui. Lembrando que ela vem com um canote retrátil, excelente canote retrátil. Esse aqui é o X-Fusion Manic, com trava remota, de 100 mm de curso aqui, excelente canote retrátil, gosto demais desse canote. Selim Selle Itália vazado, muito confortável, que inclusive já pedalei com ele várias horas aqui, tá? E é um selim que eu recomendo demais, muito bom esse selim aqui, galera. Tem uma textura muito boa, é macio, confortável e com certeza aí tá bem aprovado a questão desse selim. Vai lembrar que essa bike, galera, ela tem alguns diferenciais em detalhes. Por exemplo, olha isso aqui que bacana, você pode inclusive colocar um bagageiro, então ela já vem com furação para bagageiro. Isso é muito importante também, caso você queira fazer uma cicloviagem com ela, que nós já vamos falar disso, então é muito legal. Protetor de quadro já vem aqui, ó, olha que bonito que fica isso aqui, emborrachado. Então tem aqui o protetor do chainstay, evitar que pegue qualquer tipo de problema. Protetor de corrente aqui também. Olha aqui, motor EP6. E uma das coisas mais legais, bateria totalmente integrada. Olha só, bateria totalmente integrada. Aqui nós temos uma bateria de 504 de potência, que é bem condizente com a realidade dessa bicicleta aqui. E ela toda integrada, bem fechadinha, muito bonita. É parafusada, mas é muito fácil de tirar, tá? Esses parafusos você tira rapidamente, você tem acesso à bateria caso seja necessário carregá-la de forma externa. Porque sim, você pode carregar ela tanto conectado diretamente aqui com o carregador na bike, ou você pode tirar ela e carregar ela de forma externa também. Por falar em carregamento, são cerca aí de 8 horas para você ter uma carga total na bike, tá? Lembrando que os primeiros 80% da bateria são carregados em 4 horas e os últimos 20% levam 4 horas. Eu já instalei esses paralamas, que eu gostei demais. Instalei também esse pedal aqui, não é o pedal que vem com ela vem com um pedal flat de plástico, né, aquele de plataforma. Esse aqui é um pedal flat de um lado e clipe do outro, muito bacana, né? Espaço para 2 suportes de caramanholas, olha isso, galera. A outra bike que eu tenho não tem espaço para nenhuma. Essa aqui dá para instalar 2. E olha que nós estamos falando de um quadro tamanho S, sabe? Então que bacana que é isso aqui, muito bom mesmo. Então tem aí 2 suportes para caramanholas. Eu estou usando um inclusive para ferramenta e um para água. Temos aqui também o ciclo computador dela. Aí para a gente acionar, basta a gente ligar ela aqui. Para ligar a bike, ó, tem um botãozinho aqui. Olha só, isso aqui são os comandos onde você controla aqui os níveis do motor. Então segurando esse botão aqui por alguns segundos, a bike já liga aqui, fechou, ó. E aqui a gente vai fazendo as mudanças. Aqui acompanha o life da bateria, que é muito interessante. Você pode mudar aqui, ó, as telas também. Você tem um botãozinho aqui, você vai apertando esse botão e as telas vão mudando aqui, ó. É um ciclo computador bem completo, tá? Ó, aqui temos outras informações. Fechou? Aqui o comando relacionado à autonomia do motor. E aqui as trocas de marcha. Nesses botões você reduz e coloca marcha pesada, marcha leve. E esse do meio você muda a opção de manual para automático, se desejar. Bom, para finalizar, a gente vai agora concluir esse pedal, que eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês, principalmente relacionado à autonomia de motor, alguns pontos positivos e alguns negativos que eu ainda não comentei. Vou mencionar assim que eu finalizar esse pedal com vocês também, fechou? Bom, galera, pedal finalizado e as considerações finais eu quero te trazer agora aqui dentro do estúdio mesmo, mostrando alguns detalhes
falando de coisas que eu ainda não havia falado. Ela traz aqui um guidão de 740 milímetros, eu acho que tem tudo a ver com essa bike. Mesa de 70 milímetros, e eu gostei bastante desse formato, porque é um guidão que tem aquele rise. Para esse estilo de pilotagem que eu gosto, é muito melhor também. Ele tem essa curvatura aqui que eu gostei demais. Então é uma bike que você precisa olhar além da questão de ela ter um motor ou não. Esse grafismo é o único que está disponível no momento, somente na cor cinza, com esses detalhes de acabamento laranja. Claro que a cor é uma questão de gosto, mas a princípio só tem disponível nessa cor aqui mesmo, fechou? E o que eu quero falar para você agora aqui é sobre a autonomia do motor, ou seja, quanto que eu consigo fazer em termos de quilometragem com essa carga de bateria completa. Na verdade, pessoal, isso é algo que eu já preciso adiantar para vocês, nem o próprio fabricante do motor da Shimano ou a própria Odd tem como te informar com precisão a quilometragem exata, ou seja, a autonomia exata que essa bateria vai fornecer. O máximo que eles vão conseguir te fornecer é algo próximo, aproximado, porque existem vários outros fatores a serem considerados. A maneira que você pedala, a intensidade que você vai aplicar, depende muito mesmo do trajeto que você vai fazer, ou seja, se é um trajeto mais flat, se é um trajeto com muitas subidas, porque as subidas principalmente é onde consome mais bateria, ou seja, não dá para te dar uma informação exata, ninguém vai conseguir te fornecer isso de forma exata. Porém, fica tranquilo que eu fiz alguns testes aqui e acredito que as informações que eu vou te passar vão te ajudar a ter uma noção de quanto que você consegue fazer. Como eu disse no começo do vídeo, ela está equipada com o motor EP6 da Shimano. É um motor mais novo, é um motor inclusive mais compacto, mas ao mesmo tempo um motor inteligente. Ele possui 250 watts de potência e 85 newtons de força. Ele possui um sistema inteligente que faz com que ele não desperdice energia à toa, mesmo o motor sendo um pouquinho mais forte. Ainda assim ele não vai ficar desperdiçando bateria à toa. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, muitas vezes você está girando o pé de vela e a bike não está consumindo energia, porque ela percebe que ela já está embalada suficientemente, porque ela tem vários sensores aqui para detectar isso, percebe que não está sendo necessário o auxílio do motor naquele momento, mesmo que você esteja abaixo dos 32 km por hora. Isso normalmente acontece quando você está num plano, numa velocidade bem acentuada, como por exemplo nessa imagem aí. Obviamente que aqui ele até está consumindo, mas olha só o consumo. Observe que nesse caso o consumo é muito pequeno. Inclusive a barra de status de consumo ela se move muito pouco. E isso acontece justamente por causa disso. Ou seja, esse pequeno detalhe te dá uma autonomia muito maior. Para vocês terem uma ideia, eu fiz um treino de aproximadamente 85 km com 1.200 de altimetria. Nesse treino eu cheguei em casa ainda com 30% na carga de bateria. E olha que nesse treino eu não fiz nenhum tipo de questão de desativar a assistência. Eu usei o tempo inteiro a assistência, porque eu realmente queria levar o motor ao extremo. Mas se eu quisesse chegar a 100 km, tenho certeza que teria chegado e ainda teria sobrado bateria sim, porque esses últimos 30% que tinha, com certeza eu faria ali mais 15 km para fechar os 100 km ou até mais. E isso também me leva a entender que se você for inteligente o suficiente para fazer aí uma estratégia de economia de bateria, você vai ter uma autonomia ainda maior. E dá para fazer várias subidas também, até com o motor desligado. Então você pode optar por estratégias. Eu não estou falando de provas nem nada, eu estou falando para aquele pedal que você sai para fazer um pedal mais longo com a galera, vai fazer um cicloturismo, que aliás é uma das coisas que eu vou fazer em breve com essa bicicleta. Então resumindo, dá para fazer 100 km com essa bike? Dá. Muito melhor a autonomia de bateria com esse motor EP6 do que com o motor E7000 que eu tenho lá na Sense Pulse 3, tá? Falando ainda de bateria e tudo mais, e motor, a bike foi projetada assim para suportar você passar por lugares com água. Obviamente que existe o bom senso, tanto na parte de motor quanto na parte de câmbio. Não se esqueça que o câmbio também é eletrônico, mas ele está protegido para você pedalar em chuva ou passar por locais com água. Eu pedalei em condições extrema com essa bicicleta, como eu já expliquei para vocês. Passei por lama que não foi de respingar um pouquinho, foi de a bike ficar irreconhecível, totalmente tomada de lama no motor, no câmbio, por tudo. Eu olhava para a bike e dizia, caramba, como essa bike vai voltar a ser o que era? E ela tá aqui, perfeita. Lavei cuidadosamente, limpei cada uma das partes, tudo certinho, sem nenhum efeito colateral depois de passar por condições extremas. Então a bike é bem resistente e toda a parte de vedação com relação às partes eletrônicas dela é muito bem feita, tá? Perfeita aqui, ó. Tudo isso aqui funcionou de uma maneira assim incrivelmente estratégica e funcionou muito bem.
Outro detalhe com relação ainda à autonomia de bateria, como fica a questão do câmbio, porque vale lembrar que trata-se de um câmbio eletrônico, mas ele não é wireless, ele utiliza um mecanismo via fio mesmo, conectado à bateria da própria bike. E se acabar a bateria da bike, como é que faz? O sistema da bike ele reserva uma parte da bateria exclusiva para o câmbio, isso porque ele não permite que você utilize essa reserva que fica para o câmbio. Para carregar, nós temos aqui uma comporta que você conecta o carregador diretamente a ela, porém, essa comporta aqui foi o que, na minha opinião, eu não achei muito interessante, porque não tem assim um sistema de proteção muito interessante, é simplesmente essa portinha que vocês estão vendo aqui, e deu, é só isso aqui, cara. Aqui, se entrar água aqui pode ser um problema. Tudo bem, quando você fecha, ela fica bem vedada, aparentemente não entra nada, mas é só essa comportinha, era bom que tivesse uma outra proteção por cima, para depois ter isso aqui como já era na outra bike que eu tenho. Isso é uma vantagem que tem lá que eu não vi aqui, tá? Isso aqui seria interessante. Ter uma proteção para a porta de conexão da bateria, porque é justamente aqui que pode dar um problema grave caso venha molhar. Então, meus amigos, acredito que a experiência que eu tive com essa bicicleta até o momento é positiva. Obviamente que teve alguns pontos negativos, como eu mencionei, algumas coisas a serem consideradas, que vai de acordo com o perfil de cada um. Se esses pontos negativos que eu mencionei aqui fazem diferença para você ou não fazem, de qualquer forma é importante que você saiba. Aí você toma a sua própria decisão caso você tenha interesse nessa bicicleta. Não tem muita gente utilizando esse modelo especificamente ainda, eu sou um dos poucos que estamos utilizando. O principal motivo de ela estar aqui é em função do projeto do Caminho da Fé, mas depois do Caminho da Fé provavelmente eu vou ficar ainda mais um tempo com ela para produzir outros conteúdos, até porque eu não consegui falar detalhadamente de algumas coisas que eu gostaria, eu vou fazer isso em outro vídeo, mas ela não é minha, é uma bicicleta que eu estou usando para testar para vocês. Eu estou tentando ser o mais transparente possível. Não tem esse lance aqui não de, tá falando bem porque pagou, porque... Não, cara, eu não recebo nada de nenhuma marca, A Odd, por exemplo, tem uma parceria aqui com o canal em relação a essa bicicleta porque eu estou usando a bike. Essa é a parceria, eu tive a oportunidade. Eu não teria condições de comprar essa bicicleta para eu testar para vocês no canal, infelizmente. Atualmente essa bicicleta no mercado, ela custa em torno de R$ 29.990. Comparada a outros modelos da mesma categoria, eu acredito que essa seja uma das melhores em termos de custo-benefício por tudo aquilo que ela está oferecendo. Mas eu particularmente não teria condições de, vou comprar essa bicicleta para nós testar aqui no canal. Não teria condições. Então essa é a parceria que eu agradeço muito aí, pessoal da Odd, por ter enviado essa bicicleta. Então a minha opinião final é que essa bicicleta é super interessante e que eu recomendo para quem está interessado nela. Se não for uma questão de grana, para você tá tudo ok, você já pesquisou dentro das suas condições, essa bicicleta está dentro do seu orçamento e as características dela te interessaram, você só queria saber se ela vale a pena, eu vou confirmar para você que sim, vale muito a pena sim, tá? Bicicleta muito interessante. Essas tecnologias todas funcionam muito bem, eu gostei demais. Tem várias coisas aqui nessa bicicleta aqui que é aquilo que eu sempre falo, o pior defeito dela é ela não ser minha, né? Porque ela tem inclusive coisas que eu sempre quis numa bicicleta, eu baixinho que sou, nunca tive a oportunidade de ter um quadro tamanho S que tivesse 2 suportes de caramanholas, por exemplo. Olha aqui, 2 suportes. Então pode parecer para algumas pessoas, não justifica nada, mas para mim justifica bastante coisa, eu já gosto disso. Inclusive não posso deixar de lembrar vocês aqui que essa bicicleta também entra no plano de seguro da Odd. Todas as bicicletas da Odd têm seguro grátis por 14 meses contra roubo e furto qualificado. Agora o lance vai ser eu terminar de fazer o real teste, né? Que é lá no Caminho da Fé. Eu sei que mesmo esse vídeo tendo ficado bem longo, ainda assim, nunca dá para falar todas as coisas. Às vezes a gente acaba esquecendo de um detalhe ou outro. Se eu esqueci, por favor, deixa nos comentários para que eu possa esclarecer para você. Ou quem sabe, eu traga depois um vídeo específico sobre isso que eu acabei não mencionando aqui. Mas de uma forma geral, acho que os conceitos mais importantes de tudo, acho que foram mencionados aqui, desde desempenho, funcionamento, as ferramentas da bike, tudo, nas tecnologias embarcadas, tudo isso a gente mencionou aqui para vocês. Eu espero que dessa forma esse vídeo tenha te ajudado realmente. E se ele te ajudou, a única coisa que eu vou te pedir em troca agora, obviamente, é o seu like, porque para você não vai custar nada, mas representa muita coisa aqui pro canal. Então, por favor, deixe o seu like e, claro, né, confere também a sua inscrição. Se ainda não for inscrito, já aproveita para se inscrever. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.